Enquanto a Rússia mantiver a península, ela controlará o Mar Negro, a frota, a logística do Sul e o Mar de Azov. Para a Ucrânia, a Crimeia é o ponto absoluto da paz duradoura. Esta guerra não terminará sem a libertação da península. Por esse motivo, a Ucrânia está implementando uma política sistemática de desgaste em direção à Crimeia, cortando linhas de suprimento, atacando depósitos de combustível, desmantelando a defesa aérea e tornando a península inabitável passo a passo. O último elo dessa estratégia ocorreu na noite de 3 de junho. Drones atacaram instalações críticas em toda a península, e a Rússia ativou seu reflexo agora rotineiro. A ponte Kerch foi fechada ao tráfego mais uma vez. Milhões de pessoas na península perderam novamente sua conexão com o mundo exterior e entraram em pânico. Este não é mais um ataque comum. É o passo mais recente na estratégia para tornar a Crimeia inabitável. 0 para 5.656 segundos na noite em que esse passo foi dado, quase todos os cantos da Crimeia foram alvejados simultaneamente. Os primeiros alvos do ataque foram 2 depósitos de combustível na 041 minuto e 4 segundos Saria de Grazovsky, perto de Simurópil, instalações críticas que abastecem veículos civis e militares na Crimeia. Esses depósitos já haviam sido atingidos 1 para 121 minuto e 12 segundos antes em outubro, e a Rússia os havia reparado e reativado. 1 para 161 minuto e 16 segundos a Ucrânia ataca os mesmos alvos novamente depois que eles são reparados. A mensagem é clara. Reparar não impede os ataques. 1 para 241 minuto e 24 segundos simultaneamente aos depósitos de combustível e a unidade militar, a espinha dorsal da capacidade aérea da Crimeia também foi atingida. Belbek, Katia, Saki e Givardiskoy. 1h35 da manhã 1 minuto e 35 segundos. Explosões e intensa atividade de defesa aérea foram registradas perto dos 4 principais aeródromos militares da Rússia na península. Na mesma noite, a linha ferroviária suburbana. 1h43 da manhã 1 minuto e 43 segundos entre Azovskikoy e Kerch foi cortada, a linha crítica que distribui suprimentos que chegam pela ponte de Kerch por toda a península. 1h52 da manhã 1 minuto e 52 segundos, e às 2h40 da manhã, a ponte de Kerch foi fechada ao tráfego rodoviário. Em poucos minutos, pelo menos 6 fortes explosões foram ouvidas 1h59 da manhã 1 minuto e 59 segundos em Kerch. Os ataques também não pouparam Sevastopol. O governador da ocupação afirmou que pelo menos 7 drones foram abatidos, mas não disse uma palavra 2h08 da manhã 2 minutos e 8 segundos sobre os danos aos alvos. Contar os drones abatidos foi fácil. Reconhecer os danos, não. Eles não querem reconhecer os danos, mas as consequências não esperam por reconhecimento, porque cada alvo atingido naquela noite era um elo diferente da cadeia logística da Crimeia. E essa cadeia agora está sendo estrangulada em 3 camadas. A primeira camada, o reabastecimento externo, já foi cortada. A Crimeia tem 3 linhas que a conectam à Rússia, a ponte Kerch, a linha de balsas e a rodovia R-280 Novorossiya. A ponte foi danificada desde o ataque submarino de 2025, não suporta cargas pesadas e foi fechada ao tráfego novamente naquela noite. Todas as 3 balsas foram afundadas nos meses anteriores. A rodovia R-280 está sob vigilância constante de drones ucranianos. Cada caminhão-tanque de combustível e comboio de munição que trafega pela estrada é um alvo potencial. O reabastecimento que chegava à península já havia diminuído para um gotejamento. 3,053 minutos e 5 segundos. Segunda camada.
Com o ataque de 3 a 4 de junho, a distribuição interna também foi afetada. O corte da linha ferroviária suburbana de Azabski-Seoi 3 para 133 minutos e 13 segundos de Kirch dificulta a chegada de suprimentos vindos da direção de Kirch a Suhoio. Esta linha é o principal corredor pelo qual o reabastecimento limitado que atravessa a ponte é distribuído dentro da península. O ataque ao depósito de combustível de Simferopol destruiu o próprio ponto de distribuição. Quando o estaleiro é atingido, não é apenas uma instalação que é danificada. A capacidade da Rússia de 4h34 da manhã minutos e 34 segundos reparar navios de guerra e mantê-los prontos para o combate também sofre um golpe. 4h39 da manhã minutos e 39 segundos o comandante das forças de sistemas não tripulados, Brovide, confirmou o alvo divulgando imagens do ataque. Projeto 20.380 4h48 da manhã minutos e 48 segundos. A corveta Boy foi atingida nas primeiras horas da manhã enquanto passava por reparos programados em dique seco. Boy é um dos 4h54 da manhã minutos e 54 segundos navios de guerra ativos da Frota do Báltico com capacidade de mísseis guiados patrulhando áreas próximas às fronteiras da OTAN e, nos últimos anos, 5h02 da manhã minutos e 2 segundos escoltando os petroleiros da frota paralela da Rússia pelo Canal da Mancha. Agora, o navio que escoltava a frota paralela também foi atingido. Enquanto as marinhas ocidentais 5 para 105 minutos e 10 segundos apreendem petroleiros em alto mar, drones ucranianos atingem o navio de escolta em sua base. A frota clandestina está sendo pressionada 5 para 175 minutos e 17 segundos por duas frentes. As consequências a longo prazo deste ataque são muito mais graves do que os danos a um único navio. Quando a capacidade de reparo em Kronstadt 5 para 255 minutos e 25 segundos se reduzir, os outros navios da Frota do Báltico, os 20 a 25 navios de guerra atualmente atracados na base, começarão a sofrer atrasos em seus ciclos de manutenção. 5 para 345 minutos e 34 segundos navios que não podem ser reparados perdem sua capacidade operacional, não podem patrulhar, não podem realizar missões de escolta. 5 para 415 minutos e 41 segundos e esta não é a primeira crise naval da Rússia. A frota do Mar Negro foi forçada a fugir de Sebastopol para Novorossiysk devido aos drones navais da Ucrânia. Agora, a frota do Báltico em Kronstadt também está sob ataque. O conceito de porto seguro para a marinha russa desmoronou no Mar Negro. Está desmoronando também no Báltico. O terminal está em chamas. A base naval foi atingida, mas o impacto do ataque não se limitou a alvos militares. Naquela manhã, a vida civil de São Petersburgo também entrou em colapso. Durante as horas do ataque, o aeroporto de Pulovo interrompeu o tráfego aéreo. 29 voos foram atrasados em mais de 2 horas. 9 aeronaves foram desviadas para outras cidades. O espaço aéreo da segunda maior cidade da Rússia se fechou. Delegados estrangeiros e empresários que haviam partido para o fórum ficaram retidos em seus próprios aeroportos. Putin estava lançando um convite de investimento para o mundo, mas os convidados não conseguiam chegar à cidade. A demonstração de força econômica havia fracassado antes mesmo de começar. Enquanto os céus se fechavam, o mundo digital também ficou às escuras. Quando a Rússia detecta uma ameaça de drones, implementa interrupções regionais na internet para interromper os sinais de navegação dos drones. Naquela manhã, a internet móvel foi completamente cortada em São Petersburgo. E desta vez, nem mesmo os sites da lista branca do governo, acessíveis sob quaisquer condições, puderam ser acessados.
Transações bancárias foram interrompidas. O acesso a serviços de saúde foi cortado. Milhões de pessoas ficaram sem comunicação. A ironia é esta: apenas alguns dias antes, Putin havia dado instruções ao primeiro-ministro e ao diretor do FSB para resolver precisamente esse problema. Ele havia ordenado que os serviços essenciais continuassem quando a internet fosse cortada. A instrução 7 para 207 minutos e 20 segundos foi dada. O problema não foi resolvido e aconteceu exatamente da mesma forma em São Petersburgo. Os drones estão conseguindo algo aqui além de seu dano físico 7 para 297 minutos e 29 segundos. Eles estão forçando a Rússia a se prejudicar com seus próprios reflexos defensivos. A internet é desligada para impedir os drones. 7 para 367 minutos e 36 segundos, mas quando a internet cai, a economia para. Civis são vitimados. E a infraestrutura de mensagens neste 8 para 578 minutos e 57 segundos significa que, ao trazer 20% menos suprimentos, a unidade não enfraquece em 20%, ela entra em colapso muito mais rápido. Gmail 9,059 minutos e 5 segundos expressou isso explicitamente. Se nem mesmo metade do que é necessário for entregue, a unidade se torna completamente disfuncional. 9 para 129 minutos e 12 segundos. O cálculo proporcional não pode ser aplicado aqui. Quando você aplica essa estrutura à situação atual da Crimeia, o quadro fica claro. A igreja 9 para 229 minutos e 22 segundos. A ponte não está operando em plena capacidade. 3 iates foram afundados. 9 para 269 minutos e 26 segundos. O R-280 está sob controle de drones. A linha ferroviária de distribuição interna foi cortada e os depósitos de combustível foram atingidos 9 para 339 minutos e 33 segundos repetidamente. Não é possível saber exatamente quanto do reabastecimento que chega à guarnição da Crimeia foi cortado, mas a confissão de Aksionov em um mês. 9 para 429 minutos e 42 segundos e a transição para um sistema de racionamento de gasolina mostram que o limite está se aproximando perigosamente. Gemen também alertou: se isso continuar por mais alguns meses, uma grande incógnita surgirá. Não apenas o combustível obtido com cupons, mas as unidades militares na Crimeia também representarão um grande problema. A guarnição da Crimeia ainda não entrou em colapso, mas a cada ataque, ela se aproxima um pouco mais do limite de Gemen. O limite se aplica às unidades militares, mas o reflexo civil da aproximação desse limite já é visível nas ruas da Crimeia. A crise de combustível na Crimeia começou antes dos últimos ataques. Restrições à venda de gasolina estão em vigor desde 30 de maio. Em Sebastopol, o combustível é vendido apenas com pagamento antecipado e cupons. As compras em galões são completamente proibidas. Quando as vendas sem cupom foram introduzidas pela primeira vez, há alguns dias, filas se formaram instantaneamente por 10 para 3.610 minutos e 36 segundos em postos de gasolina. Filas que chegavam a 2 km em Yevtoria e 3 km em outras cidades foram observadas. Enquanto caminhões-tanque de combustível aguardam. 10 para 4.510 minutos e 45 segundos na fila para travessias de balsa. Filas também crescem nos postos de gasolina dentro da península, com esperas em ambos os lados. Mas a crise 10 para 5.210 minutos e 52 segundos não está apenas nos postos de gasolina. Ela está se infiltrando em todas as camadas da vida cotidiana. A temporada agrícola começou, mas 11:001 minutos os agricultores não conseguem encontrar diesel para arar seus campos.
As empresas de transporte estão reduzindo suas rotas de entrega. A variedade de 11,071 minutos e 7 segundos de produtos que chegam aos mercados está diminuindo e os preços estão subindo. Hospitais e salas de emergência estão lutando para encontrar 11 para 1.411 minutos e 14 segundos combustível para geradores. Os cambistas estão vendendo por 3 a 4 vezes o preço oficial. E o Kremlin nem está tentando impedir isso porque se 11h22 da manhã 11 minutos e 22 segundos, Mercado Negro, o último canal de distribuição restante também se fecha. O combustível na Crimeia não é mais um produto comercial, mas uma ferramenta de sobrevivência. 11h31 da manhã 11 minutos e 31 segundos, e o ataque ao depósito de Serápoli na noite de 4 de junho reduziu ainda mais a maior fonte dessa ferramenta. O indicador mais impressionante de 11h40 da manhã 11 minutos e 40 segundos, esta imagem vem das próprias ruas da Crimeia. Durante as horas em que as vendas sem cupom começaram em Sevastopol, às 11h48 da manhã 11 minutos e 48 segundos filas que se formaram bloquearam as principais artérias da cidade. As pessoas começam a fazer filas